E vamos começar 2022 com o pé direito, meu povo! Aprendendo sobre direito previdenciário, aprendendo sobre iniciar na advocacia previdenciária, mas eu quero muito coração de todos que forem entrando, porque eu vou esclarecer todas as dúvidas da caixinha e ainda muito mais com atualizações. Oi, William! Com atualizações, enfim, vamos conversar muito hoje sobre o início da advocacia previdenciária. Todos convidados a partir de agora a trocar ideias sobre esse nicho de mercado que cresce cada vez mais, esse nicho de mercado que faz com que vários advogados estejam migrando para a área previdenciária. Quais os segredos, quais as minúcias deste nicho previdenciário? Vamos ver tudo isso a partir de agora. Bora lá, pessoal! Vamos iniciar aqui pelas dúvidas que o pessoal colocou na caixinha, tá? Então, bora lá. Oi, Mônica, tudo bom? Marido, Marcelo, sejam todos muito bem-vindos na nossa live sobre o segredo do sucesso na advocacia previdenciária. Vamos para a primeira pergunta. Oi, Cláudia, os meus alunos lindos, quero corações, hein? Quero muitos corações. Oi, Angélica, já tá com saudade de mim? Quero entrar no direito previdenciário. Quais as oportunidades que eu tenho para ganhar dinheiro? Povo bonito, o direito previdenciário é um dos nichos que mais crescem na advocacia. E é óbvio que vocês terão muitas oportunidades de conseguir clientes nessa área. Por quê? Porque é uma área que todos vão passar por ela em algum momento da vida. Ou por estarem no benefício, ou porque vão se aposentar, e nós esperamos, né, que todos se aposentem. E por isso mesmo, e principalmente, não vão deixar de receber. Por quê? Porque o direito previdenciário, ele advoga contra, essencialmente, o INSS. E é uma autarquia que traz com que esses valores não fiquem perdidos. Não tem perigo de não receber, por exemplo, coisa que a gente sabe que em outros segmentos da advocacia existe esse risco. Uma outra situação também, para dizer para vocês que é uma área possível para que o dinheiro apareça, é o processo administrativo previdenciário. E essa é a nova bola da vez no ano de 2022. Por quê? Porque o processo administrativo previdenciário permite com que nós e os nossos clientes recebamos esses valores muito superior às vezes que o valor do precatório e de forma à vista. Não há nenhum tipo de prazo. À medida que o benefício seja concedido, simplesmente esse valor vai ser pago para você. É claro que é uma advocacia que exige estudo, mas como todos os nichos da área da advocacia, e muita atualização, porque a gente já teve atualização essa semana e daqui a pouco eu vou entrar na área das atualizações. Então, pessoal, muito importante que a partir de agora nós vamos ver várias dúvidas que vocês colocaram na caixinha. Essa foi a primeira. Doutora, não tenho clareza de que caminho e como montar um processo. Uma outra bola da vez que nós temos é o planejamento previdenciário, que é um serviço que pode ser vendido para o seu cliente e não necessariamente precisa estar se aposentando. Vocês não podem perder o cliente previdenciário em nenhum momento. Por quê? Porque não só no início da advocacia, mas também ao longo do seu dia a dia de trabalho e mesmo com experiência, você precisa captar esse cliente. Você precisa fazer... Boa noite, tudo bom? Você precisa fazer com que esse cliente permaneça no seu escritório. E um principal atendimento
atendimento que pode ser verificado relativando essa situação do processo seria o quê? Eu posso oferecer só aposentadoria? Não, eu não preciso oferecer só aposentadoria, porque eu vou fazer a análise desse planejamento. Bom dia, boa noite já, né? Eu tô dando bom dia pro povo. Oi, Roger, tudo bom? Eu posso fazer essa verificação com relação ao planejamento previdenciário observando se esse cliente tem averbações trabalhistas para fazer, e isso é um serviço que, mesmo havendo um lapso temporal para essa aposentadoria, eu posso já ir realizando para o meu cliente, ou seja, eu posso cobrar por isso. Uma outra pergunta possível de fazer, qual é, pessoal? Me ajudem aqui os meus alunos que estão aqui presentes. Uma outra pergunta que eu posso fazer também é se ele tem tempo rural a ser averbado, porque é um outro serviço que eu posso vender, mesmo que, se eu junte esse período rural, não feche o período correto para aposentadoria, mas eu posso fazer o quê? Eu posso fazer essa averbação, e essa averbação que vai ser realizada, ela vai ser realizada um processo à parte, e esse processo à parte também vai ser cobrado necessariamente para o cliente. Então é uma das situações, envie aviãozinho pro povo. Oi, doutora Gracileide, é uma das situações que vocês têm que verificar que no dia a dia eu posso oferecer vários tipos de serviço, eu posso fazer com que esse cliente realmente, oi Felipe, permaneça com o seu processo aqui. Então, não aguardar só para aposentadoria. Então, eu não preciso tomar só o caminho, não fechou o cálculo de aposentadoria, eu vou ter que ficar esperando para trabalhar daqui 10 anos? Não, eu posso já ir oferecendo acerto de quinis, averbação trabalhista, averbação rural, eu posso fazer uma declaratória se ele tem algum vínculo que não foi necessariamente reconhecido na Justiça do Trabalho, por exemplo, e todas essas situações vão fazer com que você possa realizar o seu processo não só de aposentadoria. Aí uma outra pergunta que eu recebi também durante o dia foi com relação ao cálculo, o famoso cálculo da aposentadoria. Pessoal, tem programas maravilhosos que eu posso colocar lá no Telegram, tem no link da bio ali. Vocês entram no Telegram, depois eu coloco umas dicas com relação ao programa de cálculo para vocês. Oi, doutora Juliana, tudo bom? Já fizemos live essa semana. E além disso, pessoal, o programa de cálculo ele vai nos auxiliar no dia a dia. Só que você tem que saber analisar. O principal serviço não é necessariamente o cálculo, porque quando o cliente às vezes chega realmente na sua frente perguntando, doutora, eu quero fazer o cálculo da minha aposentadoria, você vai prestar simplesmente um serviço de cálculo? Não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque você vai estar perdendo dinheiro e você vai estar deixando escapar mais um cliente que já chegou até a sua porta. E se ele já chegou até a sua porta, ele não pode ir embora. Então você vai fazer o quê? Você vai oferecer para ele planejamento previdenciário. Você vai fazer para ele perguntas estratégicas. Você vai já oferecer todos esses outros serviços que eu acabei de relatar. Além, obrigatoriamente, né, que a gente vai fazer uma previsão. Por que previsão? Porque pode ser que não feche esse cálculo. Mas aí você vai poder orientar, por exemplo, o tipo de contribuição que essa pessoa está fazendo, se eu devo aumentar essa contribuição, ou se eu posso simplesmente, eu atendi uma pessoa, não tem muito tempo, e o que ela veio fazer? Ela veio me perguntar se ela poderia se aposentar. E ela estava faltando pouquinhas contribuições ali se aposentar. Só que ela vai se aposentar por idade. Então, necessariamente, ela vai ter que fazer a idade. E para fazer a idade, falta mais uns 2 anos. E ela é obrigada a contribuir, se mais umas 2, 3 contribuições, se não me falha a memória, ela já ia concluir o seu período. Ela é obrigada a contribuir até com todos os meses até chegar o dia da sua idade? Não, ela não é
obrigado. Então isso é planejamento previdenciário. Isso é um serviço que você, quando está iniciando na advocacia previdenciária, tem que aprender, você tem que investigar, você tem que conhecer todas as minúcias do direito previdenciário para, além de oferecer um serviço de excelência e se tornar referência na área, além disso, você ainda pode fazer com que esse cliente permaneça no seu escritório, fazendo muitos outros serviços até que chegue o momento da aposentadoria. E fazendo o cálculo para essa pessoa, se ela contribuir, né, pelo menos para manter a manutenção da qualidade de segurado. Professor, o que é isso? É bicho, morde! A manutenção da qualidade de segurado quer dizer que eu contribuo e depois daquele determinado período de contribuição, como por exemplo, o auxílio-doença exige pelo menos, né, se não for acidente de trabalho, 12 meses de contribuição. E para que eu mantenha então essa qualidade segurada, eu continuo contribuindo. Mas se eu já tenho os 12 meses no mínimo de contribuição e parei de contribuir, eu vou manter no mínimo essa qualidade segurada por mais 12 meses. E para que eu mantenha, então, daqui 12 meses, eu tenho que fazer pelo menos uma contribuição antes de perder a qualidade de segurado. Porque se eu fizer isso, que é o que eu aconselhei essa cliente fazer, ela poderia solicitar o benefício se precisasse, porque o tempo para aposentadoria por idade, ela já havia concluído a quantidade de contribuições. Só que não poderia ficar desvanecida pela Previdência Social. Uma outra pergunta, o povo pediu modelo de contrato de honorários. Aí o que eu combinei lá no story? Quem quiser modelinho de contrato de honorários. Oi pessoal, boa noite a todos, doutora Patrícia. Quem quiser modelinho de contrato de honorários, bate print da live, depois compartilha lá no story e me marca. E pode me chamar no direct que eu vou dar presente. Eu vou dar para vocês um modelinho de contrato de honorário, porque todo mundo pede um monte de modelinho. E pessoal, esses modelinhos de contrato de honorário, de procuração, eu sei que vocês vão ter depois que elaborar os seus próprios modelos, da sua realidade e tudo mais. Mas a gente sabe que tem que sair de algum lugar, né? Então, no meu curso de Direito Previdenciário, eu coloco anexo 40 modelos entre procuração, contrato de honorários, checklist, modelos de algumas petições de benefícios, vários tipos de benefícios. E daqui a pouco a gente vai falar também das atualizações, mas vamos para mais pergunta. Eu tenho poucos clientes e me obrigo a pegar causas que recebo pouco. Porque você tem pouco cliente, você tem que cobrar menos? Não, meu povo! Não tem que cobrar menos porque tem menos cliente. Se você tem um serviço de qualidade, se você presta um trabalho de qualidade no seu dia a dia, você não precisa cobrar menos. E toma muito cuidado com isso, porque quem cobra muito pouco vai fechar o escritório antes mesmo de começar, porque não vai conseguir pagar água, luz, telefone, energia e automaticamente não vai conseguir dar continuidade no seu trabalho. Então, se você tem um trabalho de excelência, se você vai fazer com que o seu cliente conquiste os seus direitos, você tem que se valorizar e você tem que fazer com que ele reconheça que o seu trabalho é de excelência, porque na advocacia o nosso serviço é de formiguinha. A gente vai concretizando o direito de um cliente, ele vai passando para outro, e vai passando para outro, e essa é a melhor propaganda. Nesses 16 anos de advocacia, pessoal, o que eu vou dizer para vocês? Ética, moral, sempre atender com presteza e principalmente, não minta para o seu cliente. Não minta para o seu cliente. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a advogar, além da advocacia previdenciária, eu acabei fazendo alguns processos cíveis também, até porque a gente tem amigo, parente. E veio um senhor me procurar e me relatar
um caso específico de posse. E o que ele disse para mim? Doutora, aconteceu assim, 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 e eu preciso de uma resolução. Eu analisei o caso dele na entrevista e disse para ele que, mediante aquelas situações e aquelas condições que ele me passou, ele não ia conseguir conquistar o direito dele. Ele não ia conseguir, pelo menos na minha opinião profissional, um aspecto positivo naquele processo. Oi, doutora Gisele, doutor Renato, doutor Edu, Mari, Loiva, tudo bom? E o que acontece? Eu fui sincera, óbvio que era um processo que eu poderia ter cobrado um valor inclusive maior. O cliente ficou feliz? Não, o cliente não ficou feliz, meu povo. E eu não tinha muito tempo de advocacia quando eu fiz isso. Só que eu falei a verdade. Depois de uns 5 anos, porque eu já tenho 16, né? Entrou um senhor no meu escritório dizendo assim: doutora Michele, você lembra de mim? Aí eu, com a minha sinceridade rotineira, né? Não. Aí, automaticamente, ele disse assim: eu vim no seu escritório e falei sobre um processo assim, 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 e a senhora me disse que não seria possível ajuizar esse processo. Daí eu disse: não, mas eu lembro. Desse processo em particular eu lembro, porque quando a gente perde dinheiro a gente lembra, né? Aí automaticamente o que aconteceu? Ele me contou que depois de ele sair do meu escritório naquele dia, ele foi no escritório de mais 3 profissionais, até em cidades vizinhas, e que disseram pra ele que ele ia conseguir conquistar os direitos lá dele. E ele escolheu um desses profissionais e colocou o processo. Quando ele colocou o processo, e depois se passou, óbvio, né? Porque começa, mas termina o processo, né, povo? Ele perdeu o processo exatamente pelos mesmos motivos que ele havia conversado comigo na primeira entrevista. E ele me disse: é por isso que eu voltei aqui, no seu escritório. Porque hoje eu tenho uma outra situação para resolver e eu tenho certeza que a senhora vai me dizer a verdade. Quantas pessoas vocês acham que essa pessoa em particular vai fazer comentário dos demais profissionais? E para quantas pessoas ele vai fazer? Ele pode não fazer muito comentário de mim. Pode ser que seja para mais 5, para os vizinhos. Mas dos outros profissionais eu tenho certeza que ele vai fazer mais comentário. Principalmente com quem ele colocou o processo e lhe contou uma mentira. Então, muito cuidado. Oi, doutora Vanusa, tudo bom? Paula, Keila. Então, muito cuidado. Não crie expectativas no cliente de vocês que depois vocês não possam cumprir. Sejam verdadeiros. Isso mesmo, honestidade é tudo. E é isso que a gente precisa conquistar no dia a dia da advocacia previdenciária. Vocês não precisam aviltar os seus honorários advocatícios para isso. Basta que vocês prestem um serviço de qualidade e, principalmente, que vocês façam de forma honesta, de forma digna, que vocês sejam sinceros e façam sempre o melhor possível para o cliente. E digam para ele, na sua opinião profissional, o que vai ser possível e o que não vai ser possível. E quando a gente tem segurança no que está falando, quando a gente estuda, quando a gente treina, quando a gente corre atrás, a gente vai tendo cada vez mais segurança. E vai passar essa segurança para o cliente. E vai dizer para ele: olha, se você averbar o tempo rural, se você fizer a declaratória lá do tempo que você não tinha carteira assinada, se você... Oi, doutora Adriana, tudo bom? Bárbara, se você fizer o quê? Se você automaticamente arrumar o seu CNIS, se você verificar o tempo concomitante, enfim, várias situações que nós vamos fazer mais um monte de live para conversar sobre cada tema, né? Eu fui nas perguntas que vocês me fizeram hoje, que foi mais sobre o início da advocacia. Mas, de qualquer forma, vamos observar isso com bastante critério e vamos dar várias alternativas. Mesmo que necessariamente essa alternativa não seja a aposentadoria naquele momento. Mas a gente sabe que um processo para averbação necessariamente do tempo rural
principalmente quando tem alguns meandros que eu não vou conseguir fazer na área administrativa, o que vai acontecer? Eu vou fazer com que isso, de agora para frente, ande. E daqui a pouco, quando chegar o prazo para aquela determinada aposentadoria, ele vai continuar sendo meu cliente. Porque depois de fazer a averbação rural, o reconhecimento do tempo, eu arrumar lá toda a situação do CNIS dele, identificar todos os problemas, pedir documentação, vocês acham que ele vai sair do seu escritório? Não vai. Porque vocês vão criar uma relação de confiança entre advogado e cliente. E é isso que vocês precisam fazer no dia a dia. Vocês precisam transmitir segurança, vocês precisam transmitir confiança para o cliente de vocês. E a gente teve alteração essa semana, porque direito previdenciário não pode falhar, né? E essa semana nós tivemos aqui, pessoal, a alteração. Saiu portaria conjunta 263, que eu prometi a alteração da semana, hein? Do dia 11 de janeiro de 2022. E fez o quê? A suspensão da realização das perícias médicas no programa de revisão de benefícios por incapacidade. No que isso me ajuda? Oi, doutora Gracileide, no que isso me ajuda? Isso me ajuda bastante. Por quê? Porque eu sei que um dos principais problemas que nós estávamos enfrentando na atualidade era o medo do pente fino. Mas isso vai fazer, e essa suspensão desse pente fino vai fazer com que o meu cliente não me procure mais? Pessoal, nós estamos em época de Covid. A população está doente. O que vocês acham que qual vai ser um dos principais nichos de mercado falando em direito previdenciário? Benefícios por incapacidade vai ser um dos principais nichos de mercado. Eu tenho que dominar o quê? Nexo de causalidade. Por quê? Por causa do Covid, meus anjos. Será que esse trabalhador, esse meu cliente, pegou o Covid no seu ambiente de trabalho? E como eu posso fazer para comprovar essa situação? E saiu uma decisão ontem. E se eu tenho uma funcionária grávida e eu fiz com que ela permanecesse no ambiente de trabalho, sendo que, assim como nas comorbidades, ela tinha o direito de trabalhar em casa? Pois é, na decisão que saiu ontem, disse o quê? E ela morreu na decisão que saiu ontem, essa trabalhadora. E nessa decisão que saiu ontem de morte, a empresa foi condenada. A empresa foi condenada a indenizar a família pela morte da grávida e por consequência do seu feto, por não ter se afastado do trabalho. E isso é um tema polêmico para 2022? Muito polêmico. Oi, doutor Rafael, tudo bom? Doutora Marlene, Igor. O Igor é um dos mais novos também, junto com a Isabela, advogados aqui, passou no exame de ordem. E eu automaticamente vou dizer o que para o meu cliente, hein? Boa noite, Franciele, tudo bom? Vou dizer o que para o meu cliente? Você tem direito ou você não tem direito? Eu fui procurada por um cliente essa semana, que eu retornei às atividades aqui no escritório, me perguntando assim: doutora, eu tô com depressão. Eu tive Covid e depois que eu tive Covid eu estou com depressão. Aí eu perguntei para ele: mas aonde você pegou o Covid? Por quê? Por causa do nexo de causalidade. Se você conseguir fazer o nexo de causalidade, você pode atribuir, né, a situação do Covid. Oi, doutora Jamila, doutor Jânio. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode atribuir a situação do Covid configurando o nexo de causalidade ao empregador. E automaticamente, se você configurar isso, mas isso serve só para o trabalhista. Amores do meu coração, nunca mais digam isso. Eu tenho vários alunos que dizem isso.
Eu não gosto de trabalhista. Você precisa da advocacia, reconhecimento lá, toda a verificação trabalhista para você fazer o segmento previdenciário. Não gosta, faz parceria com o coleguinha. Por quê? Identificando que é Covid, identificando que tem nexo com o seu trabalho, eu vou poder dizer que esse problema é relacionado ao trabalho. Isso muda no que, doutora Michele? Oi, seu Sérgio, tudo bom? Mariana, vamos começar o ano pé direito, né? Líbia, isso muda no que? Porque se eu configurar como acidente de trabalho, muda já a partir do cálculo, meus amores. Isso faz com que o meu benefício se projete, inclusive, em valor superior. Se eu configurar como acidente de trabalho, eu não preciso configurar o quê? Carência. Eu não preciso ter uma determinada quantidade de contribuição para dizer que o meu cliente tem direito ao benefício. Então tomem muito cuidado com essas análises. Vários temas desses que particularmente eu sou apaixonada, nós vamos conversar em lives semanais. Toda quinta-feira, às 7 horas, nós vamos conversar sobre os mais variados temas polêmicos dentro do direito previdenciário. Anota na agenda que vocês estão todos convidados. Dr. Marcos Vinícius, tudo bom? Márcio, tu quer saber tudo? O Igor já tá louco para participar também. Pessoal, e quando nós falamos com relação à situação do Covid, mas como é que eu vou configurar? Porque essa configuração, ela está pré-definida só para os profissionais da saúde, que tem lei específica. Mas se nós avaliarmos o artigo 20, relacionado a 8.213 e os seus parágrafos, a gente verifica que mesmo sendo caso pandêmico, se nós tivermos uma perícia específica que determine exatamente o que eu estou mencionando para vocês, esse nexo de causalidade, essa origem necessariamente configurada por motivação desse empregador, isso vai fazer com que você comprove que seja acidente de trabalho. É uma situação fácil? Não. Mas é por isso que advogado tem que ter sangue no olho, meu povo. E se fosse fácil, o povo ia no INSS, requeria no 135 e corria para o abraço. Mas não é fácil. Então, por isso que vocês estão aqui. Por isso que nós estamos conversando sobre isso. E por isso, principalmente, que vocês vão ganhar dinheiro. Porque se fosse fácil, não precisava discutir, vocês não iam ganhar dinheiro. Então, vocês parem de reclamar da vida, porque quanto mais tiver coisa para discutir e o INSS sobra coisa para discutir, porque nós temos toda uma reforma da Previdência e uma IN batendo na porta para que a gente discuta. E todos esses temas fazem com que a gente sobreviva da advocacia previdenciária no nosso dia a dia. Pessoal, cuidem desses temas, observem eles com muito amor e carinho. Principais nichos: planejamento previdenciário, que a gente conversou, e principalmente essas análises, essas projeções, não só da aposentadoria, mas de todos os serviços que podem ser prestados e podem fazer a manutenção do seu escritório hoje, agora. Verificação e resolução de processo na via administrativa, porque é uma via que vai fazer os pagamentos de forma imediata. E nós temos várias aposentadorias, principalmente aposentadoria especial, que tem vários entendimentos muito mais favoráveis na via administrativa. Então é uma situação que vocês vão ter que observar sempre. Naquele benefício que vocês estão pleiteando, qual é o entendimento mais favorável? É o administrativo ou é o judicial? Porque isso vai fazer com que vocês pautem. Devo fazer recurso? Não devo fazer o recurso administrativo? Essa semana ainda uma aluna me perguntou: professora, eu tive um benefício por incapacidade por acidente de trabalho indeferido. Eu tenho que fazer recurso administrativo ou eu vou para a via judicial? E daí? O que vocês acham? Faço recurso administrativo
ou não faço recurso administrativo? Depende. E depende do quê? Se vocês estiverem diante de uma discussão de qualidade de segurado, de tempo de carência, desde que esteja devidamente comprovado, ou de alguma situação pontual, que é alguma situação ali de preenchimento de requisito e que eles disseram que você não, né? Seu cliente não preencheu, mas você tem certeza que preencheu, porque a qualidade segurada, inclusive, pode ser prorrogada, né? E nós temos lá o artigo 15, anota ali do lado esquerdo do peito, do lado do coração, o artigo 15 da 8.213 para dar aquela lida, mas aquela lida poderosa para vocês aprenderem muito sobre qualidade de segurado e que pode ser prorrogada por até 36 meses. E se essas forem as discussões, vale a pena o recurso administrativo. Mas e se a discussão for essencialmente sobre tenho problema de saúde, não tenho problema de saúde, ou seja, avaliação da perícia médica? Se a discussão for exclusivamente por causa da verificação e avaliação da perícia médica, aí eu não recomendo vocês fazerem o recurso administrativo. Por que, professora Michele? Porque é perda de tempo. Perda de tempo para você e perda de tempo para o seu cliente. Porque isso vai fazer com que você atrase o processo do seu cliente. E como é que eu sei isso? Porque eu faço isso há 16 anos. E porque a gente tem que pesquisar doutrina, jurisprudência, e nós temos que estar atualizados no nosso dia a dia da advocacia previdenciária. E daí ingressamos judicialmente e vamos então pedir essa perícia judicial. E eu tenho que ter mais algum outro cuidado nessa dúvida específica dessa minha aluna? Tenho, né, meu povo? Porque o decreto 10.410 trouxe uma montanha de modificação. E se eu juntei os documentos corretos lá no processo administrativo, tudo que era para juntar, eu não preciso me preocupar. Por quê? Porque eu não vou juntar nada no caminho. E dentro do novo entendimento do decreto, se eu precisar fazer recurso e juntar esse documento lá em grau de recurso, que eu não havia juntado aqui no começo, eu perco dinheiro? Contem pra mim se eu perco dinheiro! Perde. Pelo decreto 10.410, eu perco dinheiro. Por quê? Porque a partir de que vigorou o decreto 10.410, oi, professor Denis, tudo bom? O meu cliente, a não ser algumas situações pontuais, vou fazer uma live só disso, tá? Outro dia. A não ser algumas situações pontuais, vai passar a contar da data da última juntada do documento e não o pagamento dos retroativos. E não lá do início necessariamente do requerimento desse benefício. E também eles vão alegar, oi Josi, tudo bom? E também eles vão alegar o quê? Vão alegar lá na esfera judicial que faltou algum documento. E isso vai fazer com que interfira também nesse valor retroativo. Então junta tudo, faz o serviço bem feito desde o começo, para estar pronto para tudo que vocês precisem fazer e requerer para os clientes de vocês. Tenho que ter vários cuidados ali na feitura. Por quê? Porque eu tenho que traçar uma linha do tempo com relação a esse problema de saúde que essa pessoa teve. Porque eu tenho que verificar se quando iniciou esse problema de saúde, ele realmente tinha carência. Porque eu tenho que verificar todo esse lapso temporal, se houve esse agravamento, se às vezes quando apareceu lá o problema de saúde, ele nem contribuía. Mas se eu comprovar nessa linha do tempo, nesse lapso temporal, que quando houve o suposto agravamento, ele já fazia contribuição e esse agravamento foi em virtude do tipo de trabalho que ele estava exercendo,
aí automaticamente ele passa a ter direito ao benefício e não cair na primeira alegação, por exemplo, da contestação que o INSS vai trazer, que é a doença pré-existente, antes dessa suposta contribuição. Pessoal, muita coisa que a gente tem que ir detalhando, que a gente vai continuar estudando, que a gente vai continuar visualizando. Uma outra dúvida também que colocaram ali: professora, eu preciso de 2 procurações. Pessoal, as procurações. Eu costumo fazer aqui no escritório uma procuração específica para o administrativo e uma procuração específica para o judicial, porque o INSS exige alguns requisitos e alguns poderes específicos para mim poder manusear o processo administrativo. E para isso, eu prefiro fazer de forma individualizada para não ficar uma procuração gigantesca. Óbvio que eu posso fazer uma única procuração, incluindo tudo, vai ficar um pouquinho maior, mas eu posso. Eu faço 2 por questão de organização. Contrato de honorário, também me perguntam, professora, fazer 1, fazer 2? Eu aqui no escritório incluo a situação do administrativo e do judicial no mesmo contrato, tá? Já para resguardar. Por quê? Porque nós temos a situação administrativa em que você vai fazer a visualização sempre, não esqueçam disso, que essa é uma particularidade do processo administrativo. Eu tenho que fazer a visualização de um valor fixo. Não tenho como fazer o cliente assinar um contrato de honorário sem, além de percentual, prever um valor fixo. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque talvez eu vá prestar esse serviço e ele seja concedido no mês seguinte, lá no processo do INSS. É raro? É raro, povo. Não vou dizer para vocês que acontece sempre, mas é possível. Aí o percentual de um mês de benefício daquela criatura vai pagar, por exemplo, se é de um salário mínimo, vai pagar o serviço de vocês, tudo que vocês arrumaram lá para pedir a aposentadoria dele, que tiveram que prestar 3.500 serviços, tiveram que fazer a averbação rural, tiveram que fazer a declaratória lá para reconhecer o vínculo trabalhista, tiveram que promover processos em justiças próprias. Não, meu povo, não posso. Então eu tenho que fazer valores fracionados conforme o serviço que eu vou ter que prestar para aquele cliente. Eu não tenho como colocar apenas em percentual. Tomem muito cuidado. Para quem está iniciando, que a menina que me fez a pergunta hoje à tarde, para quem está iniciando na advocacia, tomem muito cuidado com isso. Vocês podem colocar lá o clássico, né? É o recebimento de 3 benefícios, né? Dependendo se for para pedir, né, o benefício, por exemplo, por incapacidade. Mas não é sempre só benefício por incapacidade. Talvez você já teve que arrumar o CNIS, você já teve que fazer uma série de serviços para essa pessoa. Então, eu criei uma tabelinha e essa tabelinha prevê todos os tipos de serviço e eu pego ciente do meu cliente, ele concordando com essa tabela de todos os serviços que eu vou realizar dentro do seu processo. Nem que seja cobrado posteriormente, mas você tem que ter isso tudo assinado. Porque como é que você vai cobrar? Oi, doutor Darcy, tudo bem? Estelar, Elizabeth, sejam muito bem-vindos. Por exemplo, no judicial, tem que ter o contrato de honorários, tem que ter o valor mínimo, tem que ter tudo isso previsto também no judicial. Ah, mas eu confio muito nesse meu cliente. Pois é, mas eu já tive cliente que morreu. E quando eu fui cobrar dos filhos. E eles disseram pra mim, tem certeza, doutora, que foi esse valor que foi acordado? É muito dinheiro. Porque vocês sabem que a primeira coisa que eles fazem, quando eles sentam na frente da gente, é dizer assim, olha, eu preciso muito, aí choro, aí se escabelo. Quando você vai
automaticamente dizer que esse direito foi pleiteado, que vai implantar o benefício, infelizmente, nem todos têm a mesma postura de agradecer pelo bom serviço prestado. Alguns dizem assim: mas é muito dinheiro, a senhora vai ganhar tudo isso? Vocês acham que eu fico mansa? Vocês adoram também escutar isso. Quem já escutou isso? Diz pra mim. Quem já escutou isso de cliente que vocês estavam recebendo muito dinheiro pelo serviço que prestaram, que eles nem têm noção do que vocês fizeram, né? Então, pessoal, tomem muito cuidado e coloquem isso no papel de forma detalhada. Por isso que quem bater print da live, colocar lá no story, publicar e me marcar, me chama no direct que o contrato de honorário eu já disse que eu vou dar de presente, hein? Mas aproveita que é só hoje, hein? Depois todos os outros modelos é só lá no curso de Direito Previdenciário. E eu falo que é o homem da cobra. Já teve, Paula, um cliente desse dá um ódio no coração, não dá? Que a gente vai lá dizer pra eles bem faceiro: olha, sua aposentadoria foi concedida, vai ter lá X valor de benefício para receber. Às vezes é um valor alto realmente, 80 mil, 100 mil, mas eles também vão receber, não é só a gente, né? E outra coisa, essa dica vai de presente, hein? Já pega a caneta para anotar. Quando vocês forem colocar a fixação dos honorários, não coloquem sobre o valor da condenação. Coloquem sempre sobre o proveito econômico do processo. Por quê? Vocês já fazem isso? Me digam se vocês já fazem isso. Porque no INSS nós temos essa particularidade. O benefício administrativo, ele pode ser deferido ao longo também do processo judicial. E essa pessoa, ela pode estar recebendo o benefício enquanto lá o processo está tramitando. Por exemplo, no benefício por incapacidade. Ela está recebendo lá o auxílio-doença e daqui a pouco você consegue lá a aposentadoria por invalidez, que daí ou em outra live a gente conversa das contas lá, que às vezes nem sempre é mais lucrativo, tá? Mas você consegue aposentadoria por invalidez para essa pessoa. Aí, o que acontece? No curso do processo, ela ficou recebendo auxílio-doença. Tem lá uns 2, 3 meses para trás que ela não recebeu. Aí você vai fazer o quê? No cálculo do retroativo sobre o valor da condenação de 3 meses de benefício, vai chupar dedo. Então, toma muito cuidado. Porque o proveito econômico do processo é todo o valor que você auxiliou essa pessoa a receber durante todo o processo, até a sua finalização. E isso é muito importante. Pessoal, nós temos dicas, muitas. Oi, Dr. Fred, tudo bom? Nós temos dicas práticas do dia a dia que se forem... Oi, Luísa! A Luísa queria saber da contribuição em atraso. Vou fazer uma live só de contribuição em atraso, tá, Luísa? Prometo. Pessoal, então, com relação a essas dicas práticas, é muito importante para o dia a dia, porque senão a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue ganhar os honorários para prover o subsistência da gente e a subsistência da nossa família. Então, por mais que nós temos o foco de estudar, né, de fazer sempre essa atualização, mas nós temos que ser valorizados também por isso. E a melhor maneira disso acontecer é nós nos valorizarmos. E essas dicas práticas do dia a dia, de quem já está trabalhando há muito tempo, e vocês não pensam que é porque eu fiz sempre tudo certo, não, é porque eu ganhei um monte na cabeça, tá? E daí eu tô dando as dicas para vocês para que vocês não passem por situações semelhantes a que eu passei. De ficar com raiva, de ter que resolver a situação de outras formas, às vezes, executando e fazendo uma série de situações no dia a dia. Então, tá? Acompanhem as lives que vão ser realizadas toda quinta-feira, 19 horas, aqui no meu perfil, com muito conteúdo
conteúdo de experiências e dicas práticas do dia a dia da advocacia. E se vocês utilizarem as dicas dessa live, já vão começar 2022 com o pé direito e fazendo atendimento de qualidade. Passou rápido, né, povo? Quase uma hora aqui de conversa. Beijo no coração, fiquem com Deus. E até a próxima semana com muita conversa sobre o dia a dia previdenciário. Boa noite a todos!